Quem é o Espírito Santo? Ora, desde o livro do Gênesis até as iniciativas do Novo Testamento, até o livro de Atos dos Apóstolos, e desde os homens que escreveram palavras tão sensíveis e poderosas acerca do Espírito Santo, eu não poderia deixar de falar desta pessoa. Diz os grandes pregadores da história que existe 4 grandes, mais poderosos sermões que conseguem até hoje ter vida tanto no mundo quanto na igreja. O primeiro sermão é o arrebatamento. O segundo sermão, a cruz que traz o homem à fé cristã. O terceiro, o Espírito Santo. E o quarto, a santidade que aproxima o homem de Deus. Então eu quero falar coisas lindas acerca desta pessoa invisível, mas que é pessoa e que está em nosso meio, e que se ele não estivesse aqui, esta obra não teria existência, não estaria viva e alegre como essa. O púlpito está sendo tomado de homens de Deus, pessoas que o Senhor levantou, pessoas que como eu saíram da sarjeta, saíram de uma vida complexa, difícil, e que Deus colocou entre os príncipes da terra para ser um porta-voz do seu reino. Pessoas que como você saiu da sua casa sobrecarregado, alguns tristes, outros alegres, reanimando a sua esperança e dizendo: eu vou lá e vou voltar de lá tomando posse da minha vitória e da minha alegria. Tudo isto é a ação do Espírito Santo. Sem ele o brilho aqui não teria, a festa não teria prazer, a mensagem seria mensagem sem graça, sem autoridade, você não estaria sorrindo, seu glória não teria sentido. A ação de ficar no número de pessoas como esse, em um lugar tão apertado pela magna multidão, tudo isso não teria razão. O que nos trouxe aqui foi o preenchimento dele, o Espírito Santo de Deus. Quando eu falo sobre o Espírito de Deus, eu estou dizendo que o Espírito Santo em toda a Bíblia e na vida daqueles que servem ao Senhor sempre teve preenchimento. Talvez você me diga: pastor, como é que eu vou descobrir as manifestações e as maneiras pela qual o Espírito do Senhor trabalhava e agia e se manifestava? É simples. Em toda a Bíblia o Espírito Santo ele tem 3 fases. Por alguns, pela teologia, ele é considerado os 3 períodos do Espírito Santo. Aí você me diz: pastor, então me explica bem qual é o primeiro período do Espírito Santo. Ora, é bem verdade que o Espírito Santo ele simboliza a pomba, ele simboliza a chuva, ele simboliza o rio, ele simboliza o orvalho, ele simboliza o azeite e ele simboliza águas correntes que vêm sobre a terra. Então, no primeiro período do Espírito Santo, que está no Antigo Testamento, a Bíblia diz, escrita por Moisés no livro de Gênesis, que o Espírito de Deus se movia já pela face das águas. Isto prova que ele é vivo e que ele age, que ele não pode deixar de agir. Se ele deixar de agir, nossas vidas perdem o sentido. A Bíblia diz que quando Noé soltou a pomba da arca, então Noé soltou a pomba da arca porque Deus tinha mandado um dilúvio sobre a terra. Dilúvio esse durante 40 dias, provocado uma grande catástrofe, visto a rebeldia e o pecado dos homens. Ao passar 40 dias, Noé precisava saber se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Então Noé pegou a pomba e solta a pomba, e a pomba sai, mas a Bíblia diz que a pomba volta a Noé, pois a mesma não achou repouso para a planta dos seus pés. Então Noé espera mais 7 dias e solta a pomba. E quando a pomba vem a Noé pela segunda vez, ela traz um galho de oliveira sobre o seu bico. Então Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba da arca. E quando a pomba saiu, a pomba nunca mais voltou a Noé. Isto se refere aos 3 períodos do Espírito Santo. O primeiro período do Espírito Santo é na lei de Deus e no Antigo Testamento. Aí você me pergunta: então me diga, me informe, me revele como é que eu posso descobrir as manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando você passa a ler a poderosa palavra, você vai descobrir as seguintes expressões textuais acerca do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito sobreveio, o Espírito repousou, o Espírito desceu, o Espírito se apoderou, o Espírito lhe envolveu, o Espírito lhe impeliu, o Espírito manifestou. Eram assim as manifestações do Espírito de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus,
ele não era conhecido como Espírito Santo, pois Espírito Santo foi lhe dado o título na graça, porque na graça o homem é santificado pelo Espírito. No Antigo Testamento ele é conhecido como Espírito do Senhor, porque no Antigo Testamento o homem não era santificado pelo Espírito. No Antigo Testamento o homem era santificado pelas obras e pelo poder da lei de Deus. Então na graça ele recebeu o Espírito, ou seja, o título de Espírito Santo, porque ele santifica a igreja na face da terra. No Antigo Testamento o Espírito de Deus, ele se manifestou num grupo de 5 pessoas. A primeira pessoa a receber o Espírito, ele foi separado como profeta. Esta pessoa recebeu o nome que se chama Moisés. Moisés recebeu de perto tanto a visão da glória, quanto o estampar da glória, quanto a revelação da glória, quanto a autoridade e o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. A segunda pessoa a receber o Espírito de Deus seria um homem separado por Deus desde o ventre da sua mãe, que receberia o título de Nazireu. Quem era o Nazireu? Era uma criança masculina separada pelo Senhor, que uma vez nascendo e crescendo, ele não podia passar navalha sobre a sua cabeça, nem beber coisas amargas, nem o fel, nem se aproximar do vinho. O Nazireu também não podia tocar no morto, nem o morto tocar nele. Então o Nazireu seria um espelho para a sociedade de Israel, e todos que olhassem para um homem de Deus deveria ver no Nazireu no mínimo a mesma autoridade e o mesmo poder do Espírito, assim como habitou em Sansão. A terceira pessoa que receberia o Espírito Santo no Antigo Testamento seria um homem cujo título era dado a ele como sacerdote. Arão recebeu o Espírito do Senhor. Arão recebeu a autoridade do Espírito do Senhor para administrar dentro da casa de Israel. Então o Espírito de Deus impelia Arão aos holocaustos e ao sacrifício para elevar a Deus o pecado de uma nação rebelde, e o mesmo Espírito refrigerava pela manifestação do seu poder. A quarta pessoa a receber o Espírito do Senhor foi o homem cujo título deu-se a ele de monarquia. Davi, até então a criança, o jovem, o homem que passou a ser o primeiro líder escolhido segundo o coração de Deus, recebeu de Deus uma presença eficaz do Espírito Santo. Na vida de Davi, o Espírito de Deus operou de forma tremenda, porque Davi não era só um rei, Davi era cantor. Davi não era só um cantor, Davi era compositor. Davi não era só um compositor, Davi também era um poeta. Davi não era tão somente um poeta, Davi era um salmista que quando cantava, os demônios não resistiam. O espírito do mal que habitava dentro de Saul não conseguia conter a majestade da dimensão do Espírito de Deus que habitava na vida de Davi. Então a quinta pessoa que poderia receber o Espírito do Senhor, além desses homens pelo qual eu já notifiquei, seria a mulher separada por Deus. Durante muito tempo a casa de Israel foi uma casa de monopólio seguro e uma casa de monopólio sincero. E pela primeira vez na história de Israel, na época dos juízes, o Senhor quebra o monopólio, pois para ser juiz dentro de Israel tinha que ser nazireu. Para ser juiz dentro de Israel tinha que ser um homem. Aí quando você lê a história de uma mulher cujo nome se chama Débora, você percebe Deus quebrando o monopólio pela primeira vez na lei. Débora é a única mulher que pelo Espírito recebe 4 ministérios. O primeiro ministério de Débora, profetiza. O segundo ministério de Débora, conselheira. O terceiro ministério de Débora, juíza. E o quarto ministério da irmã Débora, guerreira. Então no Antigo Testamento esta era a ação do Espírito do Senhor. Aí você me diz, pastor Adeildo, mas o Senhor disse no início da mensagem que o Espírito Santo, ele tem alguns símbolos. Sim, eu disse que o Espírito simboliza a pomba. Entre todas as aves que voam e se alimentam de semente que estão na terra e os seus grãos que caem, a
pomba é a única ave que não tem fel. Para quem não sabe, o Espírito de Deus é o chamado Espírito do Amor. E pelo apóstolo São Paulo, quando ele recebe o título Espírito do Amor, Paulo está dizendo que ele é o Espírito que nele não há amargura. Aí está a diferença. Porque é que os crentes às vezes saem do seu trabalho, da sua casa, vêm do seu emprego abatido, amargurado, contrito, arrasado, caído, deprimido, fracassado. E é o primeiro alvo da sua vida é a casa do Senhor. E quando ele vem na casa do Senhor, que ele dobra seu joelho com toda humildade, buscando ao Pai das luzes, ele diz: Espírito Santo, me faz uma visita. Como a amargura e a tristeza não podem fazer parte do Espírito do Senhor, automaticamente vai haver uma ação, e toda ação provoca uma reação, e toda reação ela pode vir de 0 a 1000 ao extremo. Há uns que dão glória, há outros que dão aleluia, há uns que pulam, há uns que rodopeiam, há uns que gritam, outros que desmaiam, outros é arrebatado, outros caem no chão, uns gritam ai, uns diz amém. Esta é reação pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria de perguntar para esta multidão, com toda certeza que Deus me deu na noite de hoje, se vocês vieram preparados para entrar numa terceira dimensão. O Senhor acabou de me dar uma informação celestial, que o Espírito de Deus, aquele que é, aquele que tem, que pode, que faz, que vive, que reina, que habita e que mora, transforma da vida, da graça e poder, há de manifestar na sua alma de forma tremenda.